Antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários. Você acredita que Adriana é inocente ou acha que ela está escondendo alguma coisa? A sua opinião pode mudar completamente depois do que você vai descobrir agora. A situação de Adriana estava prestes a sair completamente do controle. Enquanto todos conspiravam para transformá-la na principal culpada pela tragédia envolvendo Arthur, uma pessoa que ninguém esperava reaparecer estava observando tudo em silêncio, esperando o momento certo para agir. Tudo começou quando Pedro procurou Adriana, Otoniel e Elisa para alertá-los sobre algo extremamente grave. Existia um plano sendo armado nos bastidores para responsabilizar Adriana pelo que aconteceu com Arthur. A notícia caiu como uma bomba. Otoniel, completamente abalado, começou a andar de um lado para o outro sem conseguir esconder a indignação. Para ele, era inconcebível imaginar que sua neta pudesse ser acusada de algo tão cruel. Ele dizia que conhecia Adriana melhor do que ninguém e tinha absoluta certeza de que ela jamais seria capaz de cometer uma atrocidade daquela natureza. O simples fato de existir a possibilidade de vê-la sendo julgada injustamente o deixava desesperado. Pedro, determinado a protegê-la, tentou acalmar o idoso. Olhando diretamente para ele, garantiu que não permitiria que Adriana fosse condenada por um crime que não havia cometido. Segundo ele, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para impedir aquela injustiça. Ao ouvir aquelas palavras, Elisa não conseguiu conter a emoção. Com os olhos cheios de lágrimas, agradeceu a Pedro por acreditar na inocência de sua filha. Ela afirmou que tudo que a família de Arthur estava fazendo era desumano. Na visão dela, Adriana sempre foi uma mulher honesta, incapaz de machucar qualquer pessoa. Até aquele momento, Adriana permanecia em silêncio. Sentada, perdida em pensamentos e tentando entender tudo o que estava acontecendo, ela finalmente resolveu falar. Com a voz embargada pela emoção, desabafou que já estava sofrendo demais pela perda de Arthur e agora precisava enfrentar acusações absurdas. Ela acreditava que toda aquela perseguição tinha apenas um objetivo: afastá-la do caminho para que os familiares de Arthur pudessem colocar as mãos na herança deixada por ele. O que ninguém dentro da mansão imaginava era que do lado de fora, alguém observava cada movimento. Escondido e atento estava Heitor, o filho desaparecido de Arthur. Após anos longe de todos, ele havia retornado. Enquanto observava a casa através da tela do celular, fez uma promessa silenciosa. Disse para si mesmo que voltará por um único motivo: fazer justiça pelo pai. Independentemente de quem fosse o responsável, a verdade viria à tona. E quem tivesse participado daquela tragédia pagaria caro. Enquanto isso, dentro da mansão, o clima continuava cada vez mais pesado. Otoniel decidiu falar abertamente sobre Ademir. Mesmo sabendo que Pedro era filho dele, afirmou que o advogado estava claramente trabalhando para incriminar Adriana. Segundo o idoso, alguém estava manipulando toda a investigação. Pedro não tentou defender o pai. Pelo contrário, com enorme tristeza, admitiu que Otoniel tinha razão. Ele conhecia muito bem quem Ademir era. E infelizmente acreditava que o pai realmente estava se deixando levar por interesses financeiros. Pedro chegou a afirmar que Arthur ficaria profundamente decepcionado se estivesse vivo para ver tudo aquilo. Elisa tentou confortá-lo. Disse que o mais importante era que ele havia escolhido o lado correto. Para ela, Arthur certamente sentiria orgulho da postura honesta do afilhado. Mas Adriana continuava aflita. Sem enxergar uma saída para aquela situação, perguntou o que fariam dali em diante. Ela lembrava que não existia nenhuma prova concreta de sua inocência. Havia apenas sua palavra. E sua palavra estava sendo colocada contra toda a família de Arthur. Além disso, ela acreditava estar enfrentando um advogado disposto a fazer qualquer coisa para destruí-la. Pedro então se aproximou dela. Com firmeza, garantiu que ainda existia esperança. Revelou que tinha um plano. Um plano capaz de desmontar toda a armação e revelar quem realmente estava por trás daquela tragédia. Segundo ele, a verdade acabaria vencendo. Por isso, pediu que Adriana confiasse nele. Sem perder tempo, os dois decidiram ir até a delegacia para conversar diretamente com o delegado responsável pelo caso. Adriana reuniu coragem e aceitou. Pouco tempo depois, os dois deixaram a mansão e seguiram de carro. Mas o que eles não sabiam era que Heitor continuava observando tudo. Escondido, viu quando os dois partiram em direção à delegacia. Curioso e desconfiado, resolveu segui-los. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, repetia para si mesmo que logo todos conheceriam a verdade. Ele estava determinado a descobrir quem havia destruído a vida de seu pai. Ao chegarem à delegacia, Adriana e Pedro foram recebidos por um delegado claramente irritado com a presença deles.
Sem demonstrar simpatia alguma, questionou o motivo da visita. Pedro respondeu imediatamente. Explicou que Adriana estava sendo acusada injustamente e que eles tinham ido até ali justamente para esclarecer os fatos. O delegado reagiu com ironia. Disse que muitas pessoas já haviam sentado naquela mesma sala jurando inocência. Segundo ele, palavras não bastavam. O que realmente importava eram provas. Pedro percebeu rapidamente que o delegado já parecia ter uma opinião formada. Incomodado, lembrou que a investigação ainda não havia sido concluída e que Adriana tinha direito a uma defesa justa. Nesse momento, Adriana resolveu falar. Ela afirmou que existiam evidências sendo ignoradas pelas autoridades. Acusou Pilar e toda a família de Arthur de estarem armando contra ela. Também declarou que Ademir faria qualquer coisa para vê-la atrás das grades. Segundo Adriana, aquelas pessoas não buscavam justiça. O único interesse delas era a fortuna deixada por Arthur. Do lado de fora da sala, observando tudo através de uma pequena abertura na porta, Heitor ficava cada vez mais revoltado. Para ele, estava evidente que algo muito errado acontecia naquela investigação. E naquele instante fez uma nova promessa. Jurou que voltaria com provas capazes de mudar completamente o rumo daquele caso. Antes de continuar, deixe seu like e escreva nos comentários. Você acredita que Adriana conseguirá escapar dessa acusação ou tudo já está decidido contra ela? A situação de Adriana ficava cada vez mais complicada. Na delegacia, o delegado continuava demonstrando que já tinha uma opinião formada sobre o caso. Mesmo ouvindo os argumentos de Pedro e as declarações de inocência de Adriana, ele insistia que ela permanecia como a principal suspeita. Pedro tentou explicar que os funcionários da mansão poderiam confirmar que a relação entre Arthur e seus familiares era marcada por interesses financeiros. Segundo ele, muitos parentes só se aproximavam do empresário quando precisavam de dinheiro ou favores. Adriana também fez questão de reafirmar que jamais faria algo contra Arthur. Ela acreditava que toda aquela perseguição estava acontecendo porque havia se tornado a principal beneficiária da herança deixada por ele. Enquanto isso, escondido e atento, Heitor observava cada detalhe da conversa. Quanto mais escutava, mais convencido ficava de que Adriana estava sendo vítima de uma armação. Mas o delegado não parecia disposto a mudar de ideia. Sem demonstrar qualquer compaixão, declarou que a investigação continuava apontando Adriana como principal suspeita e que caberia à justiça decidir seu destino. Ao ouvir aquilo, Adriana entrou em desespero. Ela insistiu que era inocente, implorando para que acreditassem nela. Pedro tentou acalmá-la e prometeu que faria tudo para provar a verdade. Porém, o delegado encerrou a conversa e ordenou que os dois deixassem a sala. Assim que Adriana e Pedro saíram, algo muito suspeito aconteceu. Sozinho em seu gabinete, o delegado ligou para Ademir. Do outro lado da linha, o advogado conversava com Pilar quando recebeu a chamada. Sem rodeios, o delegado contou que Pedro e Adriana haviam acabado de passar pela delegacia. Ele também revelou que os dois estavam acusando a família de Arthur e o próprio Ademir de manipular a investigação para ficar com a herança. A notícia deixou Ademir furioso. Mas ao invés de demonstrar preocupação, pediu que o delegado continuasse informando qualquer novidade relacionada ao caso. Em troca, prometeu recompensá-lo. O que nenhum dos dois imaginava era que Heitor estava ouvindo tudo escondido. Aquela conversa confirmou exatamente o que ele suspeitava. O delegado estava trabalhando em favor de Ademir. Indignado, Heitor jurou que acabaria com toda aquela corrupção. Enquanto isso, no escritório de Ademir, Pilar demonstrava enorme ansiedade. Ela queria ver Adriana julgada o mais rápido possível. Segundo Pilar, a fisioterapeuta precisava pagar por aquilo que supostamente havia feito. Ademir pediu calma, mas deixou claro que estava usando toda sua influência para acelerar o processo. Com um sorriso arrogante, garantiu que Adriana acabaria perdendo tudo. Mais tarde, sozinho, Heitor refletia sobre tudo o que havia descoberto. Ele sabia que se permanecesse em silêncio, Adriana seria condenada injustamente. Por isso começou a reunir provas, documentos e informações capazes de desmontar toda a farsa. Algum tempo depois, o delegado convocou todos os envolvidos para uma nova reunião. Familiares, advogados e testemunhas compareceram à delegacia. Pilar foi a primeira a perguntar o motivo daquela convocação. O delegado então informou que existiam novidades importantes sobre o caso. Pedro pediu que ele fosse direto ao assunto. Mas antes que isso acontecesse, acabou entrando em uma nova discussão com o pai. Ademir criticou o comportamento do filho diante de todos. Pedro respondeu sem medo. Disse que o pai havia abandonado os próprios princípios em troca de interesses pessoais. A troca de acusações aumentou ainda mais a tensão no ambiente.
Pilar saiu em defesa de Ademir e voltou a atacar Adriana. Já cansada de ouvir tantas acusações, Adriana respondeu à altura. Ela afirmou que Pilar tinha participação direta em tudo o que havia acontecido com Arthur. A discussão ficou tão intensa que o delegado precisou intervir. Batendo firme na mesa, exigiu silêncio. Foi então que anunciou oficialmente o resultado da investigação. Segundo ele, Adriana seria levada a julgamento. Mas a notícia não parou por aí. O delegado informou que até a data da audiência Adriana permaneceria detida. O choque tomou conta do local. Pedro ficou revoltado. Adriana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Já Pilar parecia comemorar por dentro. Ela acreditava que sua vitória estava próxima. Se você chegou até aqui, comente, a verdade vai aparecer, porque a maior reviravolta dessa história está prestes a acontecer. Alguns dias depois, finalmente chegou o tão esperado julgamento. O tribunal estava lotado. Familiares, advogados e curiosos aguardavam ansiosamente para descobrir qual seria o destino de Adriana. Pilar acompanhava tudo com um sorriso discreto. Ela tinha certeza de que a condenação da fisioterapeuta era apenas uma questão de tempo. Quando a audiência começou, Adriana foi chamada para prestar depoimento. Diante do juiz e dos jurados, declarou novamente que era inocente. Ela explicou que sua relação com Arthur sempre foi baseada em amizade, respeito e gratidão. Segundo Adriana, jamais existiu qualquer motivo que a levasse a prejudicar o empresário. Mas Pilar não conseguiu ficar calada. Interrompeu diversas vezes o depoimento, acusando Adriana de interesseira. Ulisses também entrou na discussão, alegando que era muita coincidência Arthur morrer justamente depois de colocar Adriana como herdeira de sua fortuna. O juiz precisou intervir para restaurar a ordem. Com a situação controlada, Adriana continuou seu depoimento. Ela revelou que Arthur se sentia constantemente usado pelos próprios familiares. Segundo ela, muitos parentes só apareciam quando precisavam de dinheiro. Adriana também contou que Pilar chegou a mover um processo contra o próprio irmão após perder benefícios financeiros. As declarações causaram desconforto entre os familiares presentes. Ademir tentou desqualificar as acusações, mas Adriana rebateu lembrando que ele conhecia toda a verdade, pois havia sido um dos amigos mais próximos de Arthur. Após os depoimentos iniciais, o juiz determinou um intervalo. Em uma sala reservada, Pedro tentava tranquilizar Adriana. Ela estava nervosa e sem esperança. Afinal, continuava sendo considerada a última pessoa a ter visto Arthur antes da tragédia. Foi nesse momento que o celular de Pedro tocou. Uma voz misteriosa afirmou possuir informações capazes de provar a inocência de Adriana. Desconfiado, Pedro questionou quem estava falando, mas a pessoa apenas marcou um encontro e desligou. Apesar dos alertas de Adriana, Pedro decidiu comparecer. Quando chegou ao local combinado, aguardou durante alguns minutos. Então alguém surgiu diante dele. Pedro ficou completamente paralisado. Era Heitor, o filho desaparecido de Arthur, o homem que todos acreditavam estar morto. Após o impacto inicial, Heitor revelou que havia retornado porque descobriu a verdade sobre tudo o que aconteceu com seu pai. Ele afirmou que Adriana era inocente. E mais do que isso, possuía provas capazes de demonstrar exatamente quem eram os verdadeiros responsáveis. Durante horas, os dois conversaram. Heitor entregou informações que poderiam mudar completamente o rumo do julgamento. Quando a audiência foi retomada, o juiz anunciou que uma nova testemunha seria ouvida. A notícia deixou todos intrigados. Pilar parecia confiante. Ela acreditava que ninguém seria capaz de mudar o resultado daquele processo. Mas estava completamente enganada. Depois dos demais depoimentos, Pedro solicitou a convocação da última testemunha. O juiz então anunciou: "Chamo para depor o senhor Heitor Brandão." O tribunal inteiro ficou em choque. Pilar quase perdeu o equilíbrio. Ulisses não conseguia acreditar no que estava vendo. Heitor caminhou até a frente da sala e prestou juramento. Logo em seguida, fez uma declaração bombástica. Disse diante de todos que Adriana era inocente. Afirmou que havia retornado apenas para impedir uma enorme injustiça. Desesperada, Pilar tentou fingir emoção ao reencontrar o sobrinho. Mas Heitor não se deixou enganar. Ele a interrompeu imediatamente. Então entregou um celular ao juiz. No aparelho estavam armazenadas gravações feitas por câmeras escondidas. As imagens mostravam exatamente tudo o que aconteceu no dia da morte de Arthur. Primeiro aparecia a sabotagem da energia. Depois, a movimentação dos envolvidos. E finalmente a cena que deixou todos sem palavras. Diante do tribunal inteiro, as gravações mostravam Pilar empurrando o próprio irmão da sacada. O silêncio tomou conta do local.
A verdade finalmente havia vindo à tona. A armadilha montada contra Adriana estava desmoronando diante dos olhos de todos.